Bora falar de saúde? Eu sempre falo para vocês, aqui no Mulher Demais, que vocês que estão aí do outro lado têm prioridade. E chegou esse pedido aqui muito recente na nossa interação lá no @Correio TV. Quero mostrar para vocês, tá? Até para reforçar que a nossa produção está atenta às interações, aos pedidos, né? Lembra que sempre assim no decorrer do programa a gente vai conversando, eu vou dizendo, ó, você fala sobre os temas do programa, sugerindo novos temas. E foi isso que a Patrícia fez na semana passada. Ela disse, bom dia, Bruna. Aí Fábio Dubu estava aqui com a gente também. Vocês são lindos. E aí ela fez o pedido. Gostaria de pedir uma matéria sobre apendicite. E aí a gente fez melhor, né? Vamos segurar esse pedido da nossa telespectadora e trazer para estúdio com um especialista. Até porque, né, a apendicite é uma inflamação do apêndice muito comum, mais comum até do que a gente imagina. A forma aguda atinge quase 7% da população mundial. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, para conversar com a gente, aqui no Mulher Demais, na nossa casa, eu recebo o médico cirurgião digestivo, o doutor Daniel Maia. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, Bom dia, viu? Bruna. Muito obrigado, agradeço a TV Correio e o programa Mulher Demais para trazer um assunto que é muito comum no nosso dia a dia, que é a apendicite aguda, tanto na vida do médico como na vida dos pacientes. Muito bem, então a gente vai conversar sobre esse assunto e claro que você pode e deve participar do quadro Só Saúde enviando perguntas para a gente através do Zap do MD. Tem QR Code aí na tela, já deixa salvo na sua agenda para você estar sempre conversando com a gente. É o 991050400. Vai mandando aí suas dúvidas e deixa eu agradecer também em nome da equipe do Mulher Demais a Patrícia que sugeriu essa pauta, né, doutor? E a gente vai trazendo aqui as informações ao longo do quadro Só Saúde, tá? Antes de qualquer coisa, doutor, e a gente falar propriamente sobre a apendicite, o que é o apêndice, né? E qual a função dele no nosso organismo também, por favor? O apêndice, Bruna, ele é um anexo, ele é uma continuação do nosso intestino grosso. Ele é como se fosse um saquinho que ele é em fundo cego, que nós chamamos. Então ele é fechado e seu orifício dá para o intestino grosso. A função do apêndice é de proteção do nosso intestino. Como vocês estão vendo aí na tela, então essa imagem tubuliforme, um saquinho que tem a função de proteger nosso intestino contra infecções virais, bacterianas, mas principalmente na infância. Entendi. A gente está vendo aí essa ilustração, que até foi o doutor mesmo que trouxe para a gente, o doutor Daniel, né? Explicando e mostrando, através desse desenho de alguns pontos ali, o que é o apêndice, né, doutor? Até a nossa telespectadora mandou ligeirinho uma mensagem, deixa eu ver aqui o nome dela, é a Gi. Ela disse aqui, Bruno, onde é que fica localizado esse apêndice, né? Como saber se nós temos? Todo mundo tem um apêndice, né, doutor? Todo mundo tem um apêndice. Ele fica localizado aqui ao lado direito. Certo. Como eu falei, ele é conectado ao intestino grosso. E geralmente, como mostrou ali a imagem, ele pode ter o risco de inflamar, que é conhecido como a apendicite aguda. Entendi. Então quer dizer que a apendicite já é a inflamação do Já apêndice. é a inflamação. Por que ela acontece, hein, doutor? Então, ocorre uma obstrução. Como eu falei, ele é um saquinho, ele produz secreção para proteger o nosso intestino. À medida que a gente tem uma obstrução nesse saquinho, ele começa a aumentar de tamanho. Ali também contém bactérias. Essas bactérias começam a se proliferar e ocorre uma formação de pus. E aí ocorre a apendicite aguda, inflamação, infecção do apêndice. Essa inflamação pode ser tão grave e prolongada que pode perfurar esse saquinho que seria o apêndice. Mais uma pergunta aqui que chegou, da Elionádia. Obrigada, viu, Elionádia, que encontrei ontem numa prova de corrida. Um cheiro para você, mulher. Boa semana, viu? Ela disse que ela quer saber como saber, né, se o apêndice está inflamado. Se tiver essa inflamação, ele já apresenta algum sintoma? Com certeza. O quadro começa com um quadro de infecção, de mal-estar, aquela dor no abdômen, falta de apetite, geralmente acompanhado de náuseas e vômitos, e uma dor que inicialmente é na parte superior do abdômen e vai descendo para a parte inferior e do lado direito. É uma dor que chamamos de migratória. E aí esses são os sinais da apendicite aguda. Entendi. Existem formas mais amenas e formas mais graves também?
Como é que faz para identificar isso, doutor? Existem outras causas que dão sintomas parecidos. Então, muitas vezes a gente tem um retardo até o diagnóstico e o tratamento. Sim. Com isso, o quadro que era inicial e simples pode evoluir para uma forma mais grave. Agora, existem motivos para essa inflamação acontecer? Estilo de vida, quem sabe até fator genético? Aí, quais são os fatores de risco? Os fatores, até hoje, não tem uma causa bem estabelecida desses Sim. fatores de risco, porque a gente sabe que essa obstrução pode ser causada por fezes endurecidas ali na saída do apêndice, pode ser causada também por algum tipo de parasita ou infecção bacteriana, viral, que causou a inflamação do intestino e fechou aquela luzinha do saquinho. Entendi. Mas não tem como nós prevenir. Não tem como saber, né, Não tem. especificamente quais são as causas, né, doutor? Acho que o importante também da gente trazer esse assunto para cá é para a pessoa identificar se está acontecendo com ela ou não e buscar ajuda o mais rápido possível, já que não tem como fazer aí, desenvolver uma forma de prevenção que seja tão eficiente, né, doutor? Mais dúvidas chegando aqui no nosso WhatsApp. Lembra que no comecinho eu falei que é mais comum do que a gente imagina? Já tem aqui uma telespectadora que disse que já fez cirurgia de apendicite, é a Liviana. Ela passou por um procedimento cirúrgico de apendicite aguda há 7 meses. E ela quer saber do doutor se é normal ainda sentir a pele dormente, se vai voltar ao normal. Ela diz que isso ainda incomoda. Ela não sente a parte de cima, a parte de baixo e acha que a pele ainda está dormente. 7 meses depois, doutor, isso é considerado normal? É como a Liviana, pode fazer qualquer tipo de cirurgia, a gente corta a pele, ali tem nervos, né? Que dão a sensibilidade daquela região para nós. O que acontece? Existe um trauma, existe a secção dos nervos e isso costuma vir, cada tempo mais que se afasta a cirurgia, costuma retornar ao normal. Então pode ter alguns sintomas, geralmente após 6 meses os sintomas vão diminuindo do pós-operatório, Sim. mas algum incômodo local pode sim ter. Entendi. Nesse caso dela aí, até quanto tempo ela deve esperar para ver se precisa refazer alguma coisa? Geralmente é importante o acompanhamento com o cirurgião, porque pode ser um caso mais complicado, uma incisão um pouco maior, e aí os sintomas podem chegar até 1 ano de pós-operatório. Então segura aí mais um tempinho, né, Liviana? A gente sabe que é chatinho, incomoda mesmo. Acho que todo mundo que passa por procedimento cirúrgico deve sentir um pouquinho de incômodo até certo tempo. E aí, se por acaso persistir, né, doutor, é importante buscar uma ajuda especializada. Gerlane de Cabedelo, um cheiro para você, a turma de Cabedelo também participando conosco. Ela pergunta se a apendicite também pode aparecer em crianças e se os sintomas nas crianças são diferentes dos adultos, doutor. E aí? Muito boa pergunta, Gerlane. Tanto na infância como nos idosos, a apendicite às vezes pode manifestar como uma doença, como uma virose, como uma infecção intestinal. Então, a apresentação pode ter em qualquer idade da vida, tanto de criança como idosos. A gente sabe que a maior prevalência é entre os 10 e os 30 anos. Olha! E nesses extremos de idades, eles fogem da história que a gente está acostumado. Mais em homens, mais em mulheres, ou não tem isso, doutor? Uma discreta prevalência por homens. Certinho. Mais uma dúvida agora da Dona Isaura, do bairro do Cristo. Um beijo, Dona Isaura. Ela disse que sempre que sente dor do lado esquerdo, eu acho, né? Dor do lado, ela diz aqui, como se fosse uma dor desviada. Sabe aquela dor desviada que a gente costuma falar, né? É um sinal de alerta que pode ser apendicite, doutor? A apendicite geralmente é o quadro agudo, então não costuma levar uma dor crônica, tá? A dor do lado esquerdo, a gente fala mais da doença diverticular, que também são saculações do intestino do lado esquerdo. Mas a apendicite ela costuma ter início, meio e acabar com o tratamento. Ainda falando sobre essa questão de dores, elas são constantes, doutor, né? Já que o principal sinal de alerta é a questão das dores, elas perduram mesmo depois de tomar alguma medicação, elas continuam ou elas vão e voltam entre esses sintomas? É uma dor que costuma ser progressiva. Começa de uma intensidade leve a moderada e vai aumentando cada vez mais. Pode tomar um analgésico, mas com o passar das horas ela continua doendo e até aumentando a sua intensidade. Entendi. A
gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive sobre as formas de tratamento, né? Como a gente viu aqui, a nossa telespectadora que até passou por um procedimento cirúrgico. Então, quando a cirurgia também é indicada, tem muita coisa ainda para a gente conversar sobre esse assunto. Então, vai mandando sua mensagem para nós através do WhatsApp do Mulher Demais. É você no MD, né? 991050400. Daqui a pouquinho eu volto, tá, doutor? Tá certo. Ótimo, começamos bem a semana cuidando da gente, né?